com um número interessante que foi passado na coletiva de imprensa lá no Palácio dos Bandeirantes, né? 7 em cada 10 cidades do estado de São Paulo, sem registro de óbitos por Covid na última semana. E quem está no Palácio dos Bandeirantes? Mayra Djaimo está aqui conosco, Joel. Oi, Djaimo. Muito boa tarde a você. Oi, Mayra. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos os ouvintes. Que você tá só tô aqui rindo aí? recebendo. É Que eu acabei de receber aqui o fizeram secretário de cosquinha, saúde, hein? Jean Gorenstein. Eu pensei que alguém tinha feito cosquinha em você. Fiz o sinalzinho dele vir correndo aqui. Você gostou dessa da cosquinha, Bruno? Você tá falando aí, vem alguém ali. Quando você tá no ar, né? Pois não, Mayra. O secretário chegou aí perto de você? Chegou, pedi pra deve ele tá dar uma rindo corridinha aqui. Tá assim. Seguinte, gente, o governo de São Paulo vai anunciar no dia 18 de outubro a decisão do Comitê Científico sobre o uso de máscaras. Vai ter uma coletiva de imprensa extraordinária, né, numa segunda-feira. As tradicionais são às quartas. Mas, por enquanto, os especialistas do grupo avaliam que ainda não é hora de dispensar o item de proteção. O coordenador do comitê, que é o Paulo Menezes, diz que, apesar da melhora, a Covid-19 ainda provoca casos graves e óbitos. Então, ele acha que isso precisa ser avaliado de forma muito cautelosa. Mas, depois da coletiva, eu conversei com ele. Ele disse até que há chances de uma liberação em espaços abertos no mês de novembro. Mas, em grandes eventos, por exemplo, o Réveillon, vai continuar obrigatório o uso de máscaras. Claro, isso daí vai ser uma recomendação. Algumas cidades acabam, às vezes, colocando regras mais rígidas, mas foi falado também que a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, não poderia flexibilizar mais do que a decisão do Estado, até porque há um decreto que estipula o uso obrigatório de máscaras no Estado até o dia 31 de dezembro de 2021. Então, no dia 18 de outubro, agora, a gente pode ter uma alteração dessa decisão. E eles falaram também, como você comentou, Bruna, sobre os indicadores que estão evoluindo bem. A gente já chegou a 60% da população do estado com as 2 doses ou dose única, quase 800 mil idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde com a 3ª dose, e aí essa marca de 72% das cidades que não registraram nenhum óbito nos últimos 7 dias. Bom, eu vou chamar aqui o secretário Jean Gorenstein para conversar com a gente e para explicar um pouquinho melhor esses indicadores e essa questão também do uso de máscaras. Doutor Jean, o senhor fala com a Bruna. Bruna, Joel, é um prazer estar conversando com vocês nesse momento. Sabe que o pedido de vocês é uma ordem. Eu quase tropecei aqui com a Mayra. Que isso, doutor. Conversar. Que isso. O senhor é sempre muito gentil com a gente. Imagina, muito obrigado, uma obrigação, viu? Uma obrigação, pode ter certeza. E vamos puxar na memória aqui, doutor, em quantos momentos difíceis pra caramba a gente se falou aqui no Bora Brasil, momentos em que o Estado teve que anunciar fechamento, restrição, momentos em que o Estado teve que dizer à população que não tinha mais leito ou que se continuasse como estava a situação naquela ocasião, nós poderíamos não ter mais leito à frente. E hoje, felizmente, estamos em uma situação bem mais confortável por vários fatores. Pelas ações do centro de contingência, pelas ações que o senhor tomou, pela decisão do povo em aceitar a vacina, em restringir, em se precaver, em usar máscara, em usar álcool. Então hoje, felizmente, nós temos condição de já começar a discutir para tomar decisão lá na frente, quem sabe, de deixar a máscara de lado. Não é o momento hoje, mas esse momento vai chegar. Mais cedo ou mais tarde ele chegará. Por isso que vocês já estão colocando isso em pauta, não é, doutor? Sem dúvida. Joel, lembrando que até antes de eu assumir o meu cargo como gestor da saúde do Estado de São Paulo, nós já nos falávamos como médico infectologista da linha de frente do Emílio Ramos. Claro. Então, nós víamos tragédias acontecerem, porque quando nós olhamos números na televisão, são números. Quando nós olhamos as pessoas morrerem, as suas famílias chorando, são histórias. E eu acho que um homem público, ele quando tem essa vivência de ser um gestor, mas ter esse outro lado, que eu continuo atendendo também ainda hoje no Hospital Albert Einstein, logo cedinho antes de vir para a secretaria, a gente consegue ter essas duas dimensões. Por isso, a sinceridade como médico, a honestidade como gestor de sempre trazer a vocês os dados reais. Dados que viravam lead,
mas nunca foram mentidos e nem omitidos. Nós trabalhamos sempre com transparência e é isso que deu o apoio da população, e eu vejo hoje pelo carinho nas ruas, das pessoas me abordando, agradecendo, entendendo da importância da vacina, entendendo a importância da máscara, mas nós estamos estudando, nós não podemos só nos utilizar do percentual de vacinação, nós precisamos se utilizar da experiência também de outros países, que vacinaram muito, mas deixaram de usar máscara. Então, nós temos que avaliar todos os dias esses índices da saúde, que apesar de estarem melhorando, ainda nós temos a circulação do vírus. Então, estamos atentos, estamos aguardando essa nova reunião que haverá do Plano Estadual de Imunização junto com o comitê científico, para que nós tenhamos uma previsibilidade, pelo menos aproximada, dessa expectativa de reduzir a utilização, a necessidade de uso de máscaras em ambientes externos. Nós não estaremos falando de forma alguma em ambientes internos, claro, escritórios, em shopping, serviços. Isso é muito importante para que as pessoas tenham essa tranquilidade. Aqui se fala de responsabilidade, sempre baseado na ciência, sempre baseado na história. Porque a gente não pode de jeito nenhum arriscar, né, tudo isso que conquistamos, porque esses números positivos que temos hoje, eles fazem parte de uma grande conquista. E nós não podemos ameaçá-los de forma alguma. Essa conquista não pode ser ameaçada de jeito nenhum. O senhor acha que é irresponsável dizer que no final do mês de outubro, agora no final desse mês, nós teremos condição de não mais usar máscara em ambiente aberto? Nós temos que avaliar esses índices. Essa reunião que nós teremos amanhã, junto com esse comitê científico, ele traz essa luz de dados pormenorizados. É como você diz, todas as nossas avaliações, todas as posturas que foram tomadas, decisões, elas trouxeram de uma forma muito verídica para a população que sempre nos apoiou. Sempre acreditaram na vacina, aceitaram a utilização de máscaras numa questão de um novo normal que nós nunca imaginamos que a nossa geração vivenciasse somente em filmes. E nesse momento nós não queremos decepcionar. Por isso, como a nossa fala tem um grande poder, as pessoas acreditam naquilo que nós falamos, nós queremos ter respeito e austeridade com todos para não colocar a nossa população em risco. Então, nos basearemos em dados para tomarmos qualquer decisão. Doutor Jean, qual que é a avaliação que vocês estão fazendo do jogo ontem? Abrimos o Bora Brasil hoje, né, Joel? O nosso repórter Lucas Josino estava lá, a Rádio Bandeirantes fez a cobertura desse jogo, inclusive até colocamos um trechinho aqui do Ulisses Costa narrando e relatando, né, que é o retorno da vida, da esperança. Então, qual que é a análise que vocês fazem? Deu tudo certo? O que poderia ser diferente? As pessoas, de fato, levaram o exame, o PCR, ou apresentaram, né, as 2 doses da vacina. Máscara falhou um pouquinho, a gente viu. Mas qual que é a avaliação do governo do estado sobre essa retomada ontem muito significativa? Esse foi um grande gesto de esperança, uma esperança que estamos voltando a esse nosso novo normal, mas com segurança, fazendo com que nós ainda tenhamos 30% de ocupação nessas atividades nos estádios, especialmente, sempre com utilização de máscaras, distanciamento, álcool gel, mas principalmente a exigência de vacinação completa e para aqueles que tivessem uma dose só, a obrigatoriedade para ingresso através de um QR Code, um código realmente que daria acesso a essas pessoas, com a realização de testes. 48 horas para o teste de PCR, 24 horas para o teste de antígeno. Isso foi um show de responsabilidade, de respeito, mas mais do que isso, somando tudo isso, uma grande esperança para a nossa população. Lembrando que a partir agora do dia 16 de novembro, nós ampliaremos isso muito mais, não só para esportes, mas para lazer e cultura, passando sim para 50%, e a partir do dia 31 de novembro nós passaremos isso para 100%, lembrando da progressão da vacinação no nosso meio. Doutora, a prefeitura já está cogitando, talvez, abolir o uso da máscara no final desse mês, no mais tardar no início do mês que vem. É claro que essa decisão
ainda não foi bancada. Mas se for, e ela for contrária ao pensamento do centro de contingência, do governo do estado de São Paulo, a decisão da prefeitura pode prosperar ou o governo do estado ele tem que ser soberano em uma decisão desta monta? Nenhuma decisão da Prefeitura do Estado de São Paulo, ela diverge da nossa. Muitas vezes, alguns questionamentos que vão para a imprensa geram uma sensação de discórdia. Isso não acontece. Prova disso que amanhã quem estará participando no nosso plano, nosso programa estadual de imunização, é o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Exatamente para que nós estejamos na mesma toada, agindo da mesma forma, para que a gente traga simplesmente uma resposta de segurança e esperança para todos que estão no nosso estado. Dr. Jean Gorenstein, secretário estadual de saúde, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, viu, doutor? Um abração. Obrigada, doutor. Um beijo. Um grande abraço, Joel. Um beijo a você, Bruno, e a todos. E lembrando que nós ainda, infelizmente, temos 3.800.000 pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina. É muito importante que o façam. Lembrando que nesse grupo tem aqueles que nós antecipamos a segunda dose da Pfizer, que era de 12 semanas, nós passamos para 8 semanas. E alguns deles, então, talvez não tivessem se atentado a isso. É fundamental, lembrando que para que eu tenha uma proteção adequada, fundamentalmente eu preciso ter as 2 doses da vacina. Boa, doutora. Aquele abraço. Até breve. Um abraço a Obrigada. vocês. Muito obrigado. Um beijo, Bruninha. Tchau, tchau.